Em 1913, nas ruas estreitas de Gádor, uma pequena vila nas montanhas de Almeria, no sul da Espanha, crianças desapareciam misteriosamente. Os pais cochichavam em pânico. Portas eram trancadas mais cedo, e um medo antigo ganhava forma real. O homem do saco existia. Francisco Leona Romero era seu nome verdadeiro. Um homem de aparência comum, magro e de meia idade, que vagava pelas estradas empoeiradas da Andaluzia, carregando um grande saco de estopa nas costas. Ninguém imaginaria que aquele mendigo aparentemente inofensivo escondia um dos crimes mais horríveis da história espanhola. A história começa com a tuberculose, uma doença que aterrorizava a Europa no início do século XX. Sem antibióticos ou tratamentos eficazes, milhares morriam sufocados pela própria tosse. Mas surgiu um boato sinistro entre curandeiros e charlatães. O sangue humano, especialmente de crianças, poderia curar a doença. Francisco sofria de tuberculose, desesperado e iludido por falsas promessas de cura. Ele encontrou um parceiro igualmente desesperado, um curandeiro local chamado Júlio Hernández, conhecido como El Tonto o Bobo. Juntos, arquitetaram um plano macabro. Francisco percorria os povoados mais pobres da região, onde crianças brincavam sozinhas nas ruas de terra batida. Ele se aproximava com gentileza, oferecendo doces ou moedas. Algumas vezes, simplesmente agarrava as crianças quando ninguém olhava, colocando-as dentro de seu saco. As vítimas eram levadas para uma casa isolada nos arredores de Gádor. Ali, Júlio Hernández as sangrava até sucumbirem, coletando o líquido vermelho em recipientes que Francisco depois bebia, acreditando que isso curaria sua tuberculose. Os corpos eram enterrados em covas rasas nas colinas áridas da região. Durante meses o terror se espalhou. Pelo menos 7 crianças desapareceram, embora alguns historiadores acreditem que o número real seja maior. As famílias, desesperadas, organizaram buscas, mas as crianças não apareciam. O mistério crescia. E com ele, o pânico. A queda de Francisco veio por um descuido. Em fevereiro de 1913, ele tentou sequestrar mais uma criança perto de Almeria. Desta vez, um grupo de homens o viu no momento exato do crime. Gritos ecoaram pelas ruas, e uma multidão furiosa o perseguiu. Francisco correu pelas vielas, mas foi encurralado. A turba enfurecida queria linchá-lo ali mesmo, mas a Guarda Civil conseguiu intervir a tempo, prendendo-o antes que fosse morto pela população. Júlio Hernández foi capturado logo depois. No interrogatório, Francisco, inicialmente, negou tudo, mas diante das evidências e da pressão dos investigadores, ele finalmente confessou. Suas palavras chocaram até os policiais mais experientes. Ele descreveu friamente como havia feito com as crianças, justificando seus atos com a busca desesperada pela cura. Eu estava doente, dizia ele. Me disseram que o sangue delas era a única salvação. O julgamento atraiu a atenção nacional. Jornais de Madrid e Barcelona publicavam manchetes sensacionalistas sobre Eu Sacamantecas, o tira-gordura. Como a imprensa começou a chamá-lo, misturando seu caso com lendas antigas sobre assassinos que extraíam a gordura de suas vítimas para fazer remédios. Francisco Leona Romero foi condenado à pena de garrote vil, o método de execução usado na Espanha na época. Então Júlio Hernández recebeu a mesma sentença. Em maio de 1913, ambos foram executados na prisão de Almeria, diante de autoridades e algumas testemunhas. A história de Francisco Leona teve um impacto profundo na cultura popular espanhola e latino-americana. A figura do homem do saco já existia nas lendas folclóricas, usada há séculos por pais para assustar crianças e mantê-las obedientes. Mas o caso de 1913 transformou o mito em algo tangível e aterrorizante. Gerações de crianças cresceram ouvindo: "Não fique na rua até tarde, senão o homem do saco vai te pegar." O aviso, antes apenas um conto para assustar, agora carregava o peso de uma verdade histórica. Em Gádor e nas vilas vizinhas, as famílias das vítimas nunca mais foram as mesmas. Algumas mães enlouqueceram de dor. Alguns pais abandonaram a região, incapazes de suportar a lembrança. As covas onde os pequenos foram enterrados tornaram-se locais de luto silencioso. O caso de Francisco Leona Romero revela aspectos sombrios da sociedade do início do século XX. A pobreza extrema, a falta de educação,
O desespero diante de doenças incuráveis e a influência de superstições perigosas criaram as condições perfeitas para essa tragédia. A tuberculose matava milhares, e na ausência de tratamentos eficazes, pessoas desesperadas recorriam a curas absurdas. Curandeiros sem escrúpulos aproveitavam-se dessa vulnerabilidade, espalhando falsas esperanças baseadas em práticas medievais. Também revela a vulnerabilidade das crianças pobres daquela época. Muitas brincavam sozinhas nas ruas, sem supervisão, em comunidades onde todo mundo se conhecia, mas nem sempre se protegia. A confiança em estranhos que ofereciam doces ou ajuda era comum, pois a sociedade ainda não havia desenvolvido a consciência dos perigos do abuso infantil. Francisco Leona Romero, o verdadeiro homem do saco, foi real. Ele não era um monstro das histórias de terror, mas um homem de carne e osso que cometeu atos monstruosos por ignorância, desespero e falta de humanidade. Sua história permanece como um lembrete sombrio de que os piores horrores muitas vezes não vêm de criaturas sobrenaturais, mas de pessoas comuns tomadas por circunstâncias extraordinárias de miséria, doença e superstição. É também um testemunho da importância da ciência, da educação e da proteção das crianças. Hoje, mais de um século depois, o nome de Francisco Leona está quase esquecido nos livros de história. Mas nas noites de Gador, quando o vento sopra frio pelas montanhas de Almeria, ainda há quem diga que se pode ouvir o eco de crianças brincando, um lembrete eterno das vidas inocentes perdidas nas mãos do homem do saco. Mais de um século se passou desde Francisco Leona. A tuberculose tem cura. A ciência substituiu a superstição, mas as atrocidades não acabaram. Segundo dados recentes, milhares de casos de desaparecimento infantil são registrados anualmente no Brasil. Os criminosos mudaram, não carregam mais sacos pelas estradas. Utilizam a internet, redes sociais, aproximam-se de famílias vulneráveis, mas exploram as mesmas fragilidades: pobreza, falta de proteção, silêncio. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, já sabe.